Dizem para gente que é responsabilidade do eleitor escolher bem e que a situação do Brasil está assim porque o eleitor não escolhe bem. Eu discordo disso. E eu vou te explicar por quê. Se você é uma eleitora de São Paulo, quando você vai votar para deputado estadual, São Paulo tem mais de 1.000 candidatos a deputado estadual. Eu pergunto a você, como é que você escolhe o seu candidato a deputado estadual? Mais de 1.000. Então você vai pegar as biografias dos 1.000 candidatos, examinar quem eles são, o que eles fizeram, quais são as ideias dele, quais são as propostas. Isso é impossível. Não existe isso. Isso é mentira. Achar que a gente pode fazer isso é uma mentira. O ponto para o qual eu queria chamar a atenção de vocês, que é uma coisa que eu publiquei num artigo há mais ou menos 2 ou 3 semanas, é um paradoxo. Se vocês pararem para pensar, vocês vão ver o paradoxo, que é o seguinte: no sistema democrático, vamos imaginar aqui o sistema democrático ideal, aquela democracia que a gente vê de vez em quando as autoridades enchendo a boca para elogiar a democracia, o Estado democrático de direito. Então, eu peço que vocês imaginem a democracia ideal, não essa que a gente tem aqui em outros lugares, né? Então, o sistema da democracia, ele funciona assim. Você tem a máquina do Estado dividida em 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, você tem o governo. O que é o governo? Governo são os políticos que estão, neste momento, mandando na máquina do Estado. Concordam comigo? Então, o governo atual do Brasil é o governo do PT. Nós já tivemos governos do PSDB, nós já tivemos governos de outros partidos. A ideia da democracia é que se faça esse rodízio. As pessoas ocupam o poder durante 4 anos, ou, dependendo do país, 4 anos, 5 anos, 6 anos, depois elas saem e vêm outras pessoas. E eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte paradoxo: a gente vota para escolher pessoas que vão formar o governo. Então, como é que a gente escolhe o presidente? A gente vota. E o Brasil já teve muitos presidentes ruins e poucos presidentes que a gente possa dizer que foram presidentes bons. Eu acho que vocês vão concordar comigo. A maioria dos políticos que se elegem são ruins, não só na presidência, mas no governo do Estado, né? Evidentemente, cada estado tem a sua diferença. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem menos sorte do que em outros lugares. Mas percebam isso. Quando você vota e você elege alguém para a presidência da República, você está elegendo, você está escolhendo uma pessoa que vai chefiar a máquina administrativa do Estado. Porque quando o presidente toma posse, ele escolhe os ministros escolhem os seus assessores, e todo o primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível da administração são mudados por pessoas de confiança do presidente. Mas o processo eleitoral não garante que a pessoa que foi eleita tem qualquer conhecimento de administração, ou entende alguma coisa de finanças, ou sabe o que é inflação, ou entende como é que se gerencia a dívida pública, ou tem qualquer conhecimento de assistência à previdenciária. Nada disso. A pessoa só precisa ter votos suficientes. Então, a gente tem no Brasil exemplos, principalmente no legislativo, né, de pessoas que são caricatas. São figuras que, por alguma razão, conseguiram fama e conseguem, com isso, milhares ou milhões de votos, se elegem e sentam no Senado Federal, ou na Câmara dos Deputados, ou, às vezes, sentam na cadeira de governadores, ou, às vezes, até de presidente da República. Pessoas, eu imagino que das pessoas que estão me assistindo aqui, vários de vocês devem ter empresas, negócios, pequenos negócios, grandes negócios, ou vocês são autônomos, independentes, e vocês às vezes contratam alguém.
No Brasil, a gente elege pessoas que nós não contrataríamos para trabalhar para a gente nem como estagiários. E percebam, isso não é um privilégio do Brasil. Isso acontece também em outros países. Por que isso acontece? Por causa desse paradoxo que eu estou descrevendo para vocês. Em uma democracia, você coloca na posição mais alta de poder alguém simplesmente porque essa pessoa teve votos suficientes. O processo eleitoral, ele não garante conhecimento, ele não garante qualificação. Você não verifica se a pessoa tem experiência em alguma coisa. Então você pega alguém, por exemplo, que era um astro de reality show, e essa pessoa tem voto e ela pode sentar no Senado, ela pode sentar numa cadeira de governador do estado. É preciso que a gente reconheça esse paradoxo. Eu não tenho para vocês nenhuma solução para esse paradoxo, né? Eu vou lembrar aqui aquela frase de Winston Churchill, que disse, olha, a democracia é um sistema ruim, é o pior sistema que existe, à exceção de todos os outros. É um sistema imperfeito, mas ainda não se construiu alguma coisa melhor. Eu acho que é possível construir uma coisa melhor, sim. O que acontece hoje é que vendem para a gente a ideia de que a democracia é um sistema perfeito. E imediatamente a gente se frustra, porque a gente olha para as pessoas que são eleitas e a nossa frustração com essas pessoas é permanente. O que eu estou mostrando para vocês é o seguinte: essa frustração acontece porque não é possível você eleger as melhores pessoas para administrar o Estado através de um processo de votação, porque o processo de votação é meio como se fosse um concurso de popularidade. Quem é o candidato que as pessoas conhecem mais? Quem é o mais conhecido? Quem é o mais simpático? Quem é que se veste melhor? Essas coisas todas influenciam na eleição. Então, isso é uma das fontes de frustração do eleitor. Não é só aqui no Brasil. Queria lembrar vocês isso. Antes de Donald Trump ser presidente, os Estados Unidos elegeram Joe Biden, que era um senhor que quase não tinha mais condição de trabalhar, sem nenhum demérito, sem nenhum preconceito. Ele tinha já problemas cognitivos graves. Isso aparecia em vídeos das aparições públicas dele, das decisões. Tudo indica que inúmeras decisões que ele tomou e assinou, não foi ele que assinou, foi uma máquina que assina para os presidentes americanos, chamada de AutoPen. Se a gente olhar para outros países do mundo, nós vamos ver também inúmeras outras situações em que pessoas completamente incompetentes foram eleitas. Na verdade, quando eu estou falando aqui do sistema do Brasil e também de muitos outros países, né? Você vai se lançar candidato à presidência da República, primeiro, você não é a pessoa mais qualificada para isso. Basta a gente olhar, por exemplo, hoje, na lista dos candidatos à presidência da República do Brasil, tem alguns que são, sim, qualificados, têm experiência, já exerceram mandatos, já administraram coisas, outros não têm experiência nenhuma, nunca administraram nada. Quando você vê as declarações deles, é um festival de bobagens. Uma dessas pessoas pode ser eleita presidente do Brasil. E aí o que acontece? Quando você faz uma campanha eleitoral, você está num partido, você assume uma série de alianças e compromissos. São essas pessoas que vão ser o seu ministro quando você for eleito presidente. Você não vai escolher quem é a melhor cabeça para cuidar da economia do Brasil. Na verdade, você vê pessoas completamente despreparadas. E é por isso, né, eu queria chamar a atenção de vocês para esse paradoxo da democracia. O voto é o processo de escolha da pessoa mais poderosa do país. Mas o voto não garante que a pessoa é preparada, que ela é qualificada, que ela é honesta, que ela tem caráter. Não garante nada disso. Então, isso é uma coisa para a gente pensar. Há vários livros interessantes
que propõem alternativas, né? O próprio Estados Unidos ele tem uma forma diferente de escolher o presidente, através do processo do colégio eleitoral, que outro dia eu descrevo aqui em maiores detalhes. Mas é um processo melhor do que o processo que nós temos aqui. Porque o processo que nós temos no Brasil e em vários outros países, ele permite a captura do voto, né? Porque nós, né, eu acho que isso se aplica a quase todos nós aqui. Quando a gente escolhe em quem nós vamos votar, a gente escolhe com os meios que a gente tem. A gente não tem como fazer uma investigação profunda na vida das pessoas, né? E aqui eu não estou falando só de presidente, eu estou falando de governador, de prefeito, de vereador, de deputado, de senador. A gente não tem como aplicar um teste na pessoa para saber, vem cá, deixa eu ver se você entende alguma coisa de finanças públicas. Deixa eu ver se você tem algum entendimento de administração. Porque é assim que o sistema foi desenhado. Então, você, inclusive, vê muitos casos de políticos que são sérios, mas eles não conseguem vencer o sistema, porque senão eles não são eleitos. Dizem para a gente que é responsabilidade do eleitor escolher bem, que a situação do Brasil está assim porque o eleitor não escolhe bem. Eu discordo disso. E eu vou te explicar por quê. Se você é uma eleitora de São Paulo, quando você vai votar para deputado estadual, São Paulo tem mais de 1.000 candidatos a deputado estadual. Eu pergunto a você, como é que você escolhe o seu candidato a deputado estadual? Mais de 1.000. Então você vai pegar as biografias dos 1.000 candidatos, examinar quem eles são, o que eles fizeram, quais são as ideias dele, quais são as propostas. Isso é impossível. Não existe isso. Isso é mentira. Achar que a gente pode fazer isso é uma mentira. Aí você vai escolher isso para deputado estadual. Aí você vai escolher para deputado federal. Mais de 1.000 candidatos também. Aí você vai escolher o seu candidato a governador. Governador é mais fácil, porque geralmente são 8, 10. Perceba, né? Ou quando você vai escolher o candidato ao governo do estado, é viável você colocar aqui na mesa o nome dos 8, dos 10, você já elimina 3 ou 4, e aí você fica ali entre 3 e 4. Agora, quando você vai escolher deputado, é praticamente impossível, né? Deputado estadual, deputado federal, mesmo vereador, o número de candidatos é muito grande. Então, existe um modelo, que é o modelo americano, no qual se cria no estado uma áreas chamadas distritos. E aí, naquele distrito, cada partido lança um só candidato para deputado. Então, o deputado estadual, em vez de você ter que escolher entre 1.000 e tantos candidatos, você escolhe entre 10, 12, 15. Fica muito mais fácil. No modelo atual, é praticamente impossível você fazer uma escolha, né? E tem um outro ponto importante. Esse modelo, né, o modelo que eu estou criticando aqui, né? Percebam, eu estou criticando para mostrar o lado complicado deste modelo. Quando você tem um modelo onde quem chega no poder é o mais conhecido, o que tem mais votos, você não consegue medir conhecimento, você não consegue medir caráter. Quando o cara chega no poder, os incentivos são todos na direção dele se aproveitar daquele poder o máximo possível e nunca mais sair dali. Então, em vez de colocar ministros e secretários competentes, ele vai colocar os aliados políticos dele, gente que financiou a campanha. Então, isso é um mecanismo que se autorreproduz. Em vez de você caminhar na direção de ter uma política cada vez mais virtuosa, você caminha na direção de ter uma política cada vez mais viciada. Por isso que todos nós, quando olhamos para a política, temos uma impressão horrorosa. A primeira impressão é horrorosa, e quando você conhece um pouco mais os detalhes, a impressão é pior ainda. E, meus amigos, não se iludam. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos. O cidadão comum tem horror de política, né? Lógico, existe uma diferença gigantesca entre Estados Unidos e Brasil. Os Estados Unidos, apesar de tudo isso, caminha para frente. A gente caminha para frente e para trás, para frente e para trás. Dá 2 passos para frente, 10 passos para trás. A gente está sempre com medo, está sempre angustiado.
está sempre preocupado, né?